Calado chegou para ensinar você humanas por habilidades. E tá vendo isso aqui na minha mão? Isso aqui se chama matriz de referência do Enem. Talvez você nunca deve ter ouvido falar sobre ela, ou talvez você já ouviu falar, sabe que existe, mas nunca te apresentaram isso no cursinho, na escola, você estuda ou estudou. Me chamo Calado, peraí, porque senão daqui a pouco vira piada, né? Me chamo Davi Calado, mas Calado é meu sobrenome mesmo. Eu sou formado pela Universidade de Pernambuco, a Universidade Pública do Estado. Sou professor de Ciências Humanas, trabalho com Ciências Humanas já há 9 anos, ensinando técnicas e estratégias para os feras alcançarem 40 a mais em Ciências Humanas no Enem. Eu tenho alcançado 40 a mais junto com os meus alunos e especialista em aplicar as habilidades e competências. E por que estudar as habilidades e competência? Esse documento que estou aqui em mãos com ele deveria ser a única forma para você ser aprovado no Enem. Porque primeira coisa, matriz vem de mater, mãe, primeira, ou seja, a primeira a ser formada, né? Essa palavra aqui ela tem uma fenomenologia mater, né, que lá na Idade Média se chamava útero, nascimento, né? Ou seja, a criança nasceu da mãe primeira, mãe, matriz. É isso daí. Essa é a história. Então, se é a primeira, a mãe, as questões do Enem derivam daqui. Elas vêm daqui, que é as habilidades e competência. Então, as habilidades e competência é o segredo para que você consiga destravar as 40 mais questões na prova do Enem. Então, se toda questão do Enem, fera, é elaborado a partir disso daqui, a partir da matriz, onde está contida as habilidades e competência, então significa que o Enem é previsível. A prova do Enem é previsível. A gente tem como saber exatamente como as questões serão cobradas. Olha só, não tem como eu saber qual é o conteúdo que vai aparecer. Qual é a questão que vai aparecer ali no Enem. Isso aí eu deixo para os gurus do Enem, que são as Madame Devoicas, as cartomantes do Enem, que vivem aqui na internet. Os 10 conteúdos que mais aparecem no Enem, os conteúdos que vão aparecer na tua prova do Enem, né? Ao invés disso, poderiam estar usando a matriz de referência, estudando, analisando cada habilidade que aparecem na tua prova. E a proposta desse meu vídeo aqui é não só falar para você que o Enem é previsível, como mostrar para você, pelas questões, como a gente consegue identificar as habilidades e competências. Mas antes disso, eu preciso apresentar esta matriz de referência para você. Bem, analisando essa matriz de referência, você já percebe, só eu passando por aqui, que a gente tem a competência diária, são 6 competências diárias na prova de Ciências Humanas e 30 habilidades. Então, o que corresponde aqui a H1 é as habilidades que são cobradas na tua prova, ou seja, os códigos que eles aparecem diretamente ou indiretamente. Então, fazendo uma busca aqui bem rápida, então o que é que eu tenho aqui de maior insight para você? É que se eu tenho uma prova, questões e eu tenho uma matriz que ela corresponde a 30 habilidades, o que significa que vai repetir habilidades ali nas questões. É óbvio, né? Se eu tenho 30 habilidades e 40 questões, serão repetidos. Isso daqui me deixa muito mais animado para estudar pelas habilidades e competência, porque eu estudando por ela, eu vou saber qual o conteúdo, não porque é impossível, o Enem é muito sigiloso, então você não sabe qual é o conteúdo que vai aparecer ali, você não sabe o que é que vai ser abordado ali no Enem, mas você sabe que terá códigos das habilidades que aparecerão ali. E se você mapear esses códigos, você aprender, estudar as habilidades e competência, você vai passar a dominar qualquer questão. Qualquer conteúdo que aparecer, você vai conseguir gabaritar, porque você vai ter as habilidades destravadas no seu cérebro, na sua mente, e você vai passar a ter o mesmo raciocínio que o Enem, porque o raciocínio do Enem é isso daqui, ele é elaborado em cima disso aqui. Então, se você aprende a dominar isso, você vai aprender o mesmo raciocínio do Enem. Então, eu vou te mostrar uma questão só para você saber entender como é que bate aqui a questão com a própria habilidade, com a própria competência. Então, olha só, uma questão de 2023. O golpe militar de 1964 foi implacável no combate ao que restava das ligas camponesas, generalizadas na década anterior. No entanto, em relação aos sindicatos, sua atitude foi ambígua. Por meio de acordos com os Estados Unidos, foram concebidos centros sindicais e cursos de liderança com base em princípios conservadores, ministrados por membros da Igreja Católica. Uma história rural no Brasil. Sempre lê a referência porque às vezes a própria habilidade também está na referência. Olha o enunciado, que a gente chama de comando da questão. Isso daqui é o nosso comando, né? Nosso enunciado, que vai ser pedido para você.
Os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita no texto porque o governo pretendia utilizá-los para... Ele está falando sobre os sindicatos rurais, que o governo pretendia utilizá-los para quê? Quando ele fala que sua atitude foi ambígua, ou seja, diferente, porque eles tiveram um acordo e por meio desses acordos de princípios conservadores, eles acabam tendo algo que é ambíguo às ligas camponesas. Então, quando eu penso nas ligas camponesas, por exemplo, eu penso em movimentos sociais. Esses movimentos sociais, gente, nesse caso aqui é a luta por terra, liga camponesa, então luta por terra. Os movimentos sociais, ele tem por fim algo que é democrático, né? De um governo, de um estado que ele é democrático. Então, se eu articulo sindicatos que é ambíguo à ideia de movimentos sociais e eles têm com base o princípio conservador, logo, o que eu tenho aqui como artimanha desse governo é o controle às tensões políticas, porque os movimentos sociais, eles vão lutar por terra, né? Vão lutar, vão começar a se manifestar por terra. E algo que a gente sabe que no período da ditadura militar, a gente não tinha acesso às terras. Esses direitos, eles foram cerceados. Muitos dos direitos durante o período militar foram cerceados, você já sabe disso daqui. Então, o que o governo queria era, de fato, controlar as tensões políticas. Então, ele vai utilizar os centros sindicais, né, como liderança para conter esses movimentos. Então veja só, aonde é que eu tenho aqui, por exemplo, a nossa habilidade e competência. Então quando eu olho a questão e venho para a matriz de referência, identificar competência, eu percebo que essa questão ela é de competência de área 3, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas, olha só, e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos. Bateu exatamente ao que a questão está apresentando para a gente. A habilidade aqui seria a habilidade 11, porque ela identifica registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Você percebe que quando a gente olha para a questão e a gente tem na nossa cabeça, no nosso cérebro, destravado as habilidades e competência, a gente já vai para o texto circulando, selecionando o que está sendo mencionado para a gente e que está batendo exatamente com as mesmas palavras que aparecem lá na matriz de referência. Então, estudar por isso, dominar as habilidades e competência é o que vai te fazer chegar na hora do Enem e estar à frente da tua concorrência. E ainda melhor, conseguir responder a prova de ciências humanas em um tempo mais rápido. Eu sempre falo que aprender isso, e não só isso, mas aprender técnicas de como você aplicar técnicas na hora da prova do Enem para você ser muito mais rápido e acertar as 40 mais questões, eu digo que isso daqui é libertador, porque você sai de um tipo de ensino tradicional que você teve no cursinho, na escola, que te dizem que o Enem é conteúdo, que para passar no Enem você precisa estudar tudo, que você precisa conhecer tudo. Quando você, na verdade, chega lá, abre a prova e você se depara com conteúdos que você nunca viu nem mesmo no cursinho e falaram que estavam te ensinando tudo. Então, saber disso, ter acesso a técnicas, ao passo a passo, faz você encurtar pelo menos aí 3 anos do teu ensino médio. Ou talvez até 3, 4 anos que você passou também em cursinho. Então, se você quer dominar essas técnicas, ter essas estratégias, dominar as habilidades e competência, eu te convido a fazer parte do Método DC, o meu passo a passo, onde eu ensino humanas por habilidades e competência, utilizando técnicas, estratégias, um conteúdo estratégico para você alcançar as 40 mais em ciências humanas de forma rápida. Então, se você quer fazer parte desse movimento, dessa comunidade de feras, clica no link abaixo e eu te espero lá dentro. Te vejo lá.